Uma das características que eu descobri para diferenciar um fenômeno autêntico das fraudes, justamente era isso, quando eu descobri em 2016. E nas cartas do Chico, a maioria dos nomes que vinham nas cartas eram nome de mortos. O filho chegando, conta quem recebeu do outro lado da margem, como foi sua ambientação. Aí vem nome de avô, nome de bisavô. No meu livro, todos são 7 casos nesse segundo livro. Você vai ver nome de morto o tempo todo. Nome de avô, nome de bisavô, até nome de tio-avô vem na carta, que o médium não teve acesso. E quando eu descobri as fraudes da internet, nas cartas dos charlatões só vinha o nome de vivo. Porque morto não tinha Facebook. Entendeu? Quando eu descobri isso, 2016. Tipo assim, só bem recente, porque tinha os Facebooks, né? Exatamente. Aqueles mais antigão que não tinha dado nenhum. Aí o que acontece? Quando eu estive no Japão, eu denunciei. A gente fez uma live lá com o pessoal lá da do Japão. E eu denunciei. Foi quando eu fiz a primeira denúncia das fraudes aqui no Brasil. Que tinham alguns indivíduos coletando informações das redes sociais, colocando nas cartas e se passando por médios. E que uma das características da fraude era carta só com nome de vivo. Aí quando eu divulguei, aí esse vídeo viralizou na internet, aí eles começaram a colocar o nome de morte nas cartas. Aí eu comecei a divulgar, a denunciar, né? E eu colocava os indícios, como a gente descobria a fraude, quais as características de uma carta fraudada. Eu comecei a dizer os vários pontos, né? Até chegar na fraude. Então eles viam, iam aprimorando, iam evoluindo, iam tirando tudo aquilo que eu falava, eles faziam o contrário para não caracterizar. Pô, você estava dando uma aula de auditoria. Tava ensinando, né? Você estava fazendo uma auditoria, consultoria e mentoria de como entrar em contato com os mortos ali. Na verdade, eu estava dizendo a fraude, mas aí eles estavam se adaptando para não aparecer. E hoje eles se utilizam, sabe de quê? De bancos de dados. As pessoas não usam muito mais Facebook hoje, preferem o Instagram. O Instagram não tem tanta informação como tinha o Facebook. Porque o Facebook realmente ele tinha umas ligações muito interessantes que você conseguia ver os parentes, aí você entrava nas conversas, aí tinha ali um dado, um endereço, às vezes um documento, às vezes um palavreado. Exatamente. Né? Que nem a Catiele. Aí a gente fala assim, ô Tico. Tá aí lá os caras assim, quem é Tico? Então, porque vai falar, meu Deus. Deixa eu te contar então. Como é que descobriu que era Tico? Já que a gente entrou nas fraudes, deixa eu te contar como foi que eu descobri, como foi que a gente acabou denunciando, na época, a maior mentira mediúnica do Brasil. Isso eu descobri em 2016. Eu não vou falar nomes porque já teve processo, tudo, mas eu vou contar a história. Eu não vou citar quem é a pessoa. Um indivíduo que praticamente enganou todo o movimento espírita. Eu participei de um evento em Recife, que eu estava lá, tinha 2.500 pessoas e o mainstream do movimento espírita, os palestrantes famosos, estavam todos lá presentes. E esse indivíduo veio lá e começou a psicografar na frente de todo mundo. E a carta veio. Só que na carta dele vinha número de CPF, vinha placa de carro, vinha número do NIS, vinha o telefone da mãe. Aí você falou, aí tem alguma coisa, mas eu não tinha prova. Olha, né? esse mortinho tá muito funcionário público, né? Mas sabe... Tá muito cheio de... Mas sabe o que é mais interessante? É que todo mundo acreditou. Ele foi promovido por casas espíritas, pelo movimento espírita. Inclusive, eu vim no local onde ele morava, fui lá 2 vezes para conhecer o trabalho. Eu estava acreditando também. Até que eu recebi a primeira denúncia, que foi de uma mulher que se tornou minha amiga, ela mora em Curitiba, no Paraná. O pessoal achava que ele era uma pessoa boazinha. Isso. Do bem. Uma pessoa do bem. Isso foi em 2016, final de 2016. E aí essa mulher me procurou. Disse, olha, eu vi que você tá pesquisando, esse rapaz aí que você estava aí agora, eu fui a organizadora do evento, eu e minha filha fizemos para ele aqui em Curitiba. Meu filho faleceu de uma doença degenerativa, nós organizamos, ele veio para cá, e aqui eu recebi uma carta do meu filho. Só que na carta ele coloca o meu endereço e o meu telefone. Na hora foi muita comoção, aquela alegria toda. Quando eu cheguei em casa, minha filha, meu genro, me chamou. Disse, olha, minha mãe, essa carta não é do Guilherme. Não é Guilherme, não, do filho dela. Não é. Por que não é, minha filha? Porque esse telefone, esse endereço não é seu. Aí ela foi olhar
não era a carta em nome dela, mas o endereço e o telefone não batiam. Aí resolveram pesquisar. Aí foram para a internet, foram na telelista da internet. Encontraram, era um homônimo. Putz. Ele colocou o telefone e o endereço de outra pessoa que tinha o mesmo nome dela. Nossa. Aí a venda caiu. Né? E aí a coisa foi séria. Aí ele descobriu que eu fiquei sabendo. Aí isso foi a primeira denúncia. Aí veio a segunda. Outra mãe também de Curitiba que recebeu uma carta, teve a sua filha assassinada. As pessoas brincando com uma dor dessa. A filha assassinada. Aí um médico sério, que é o Orlando Doronha, vai lá em Curitiba e recebe a carta da filha. Só que o Orlando põe as cartas num portal. Ele colocava num portal na internet. Certo. As cartas. Ele transcrevia e colocava lá. Então a pessoa que transcreveu, na hora de colocar o sobrenome da menina, colocou o sobrenome errado. Ela errou, colocou o sobrenome errado. Aí, 6 meses depois, esse rapaz vai a Curitiba. Ela recebe a carta. E chega lá, a carta vem igual a carta do Orlando. E na hora do sobrenome, ele errado. Com a grafia que estava errada na internet. Que ele copiou do médio sério. Entendi. Agora, como é que ele faz? Como é que ele fazia? Porque os médios, Ricardo, como é que funciona? Você tem uma reunião com 300 pessoas, aí você vai, não existe entrevista, não existe anamnese com os médios sérios, não vai assim que funciona. Você apenas, como eu já disse no início da fala, você preenche apenas no papel o nome, a data de nascimento, a data de morte. É só essa informação. Não tem mais nada ali. Então, o que acontece? Esse indivíduo que estava se passando por médio, ele não pedia papel, ele não pedia nome, ele não pedia nada. Então, ele conseguia produzir, aparentemente, um fenômeno muito maior. Porque as pessoas diziam, eu vim aqui, ele nem sabia que eu estava aqui, não tinha como ele saber, eu era uma anônima no meio da multidão. Não tinha como ele saber. Aí eu comecei a entrevistar as pessoas. Não tinha como ele saber. Essa mulher, essa segunda de Curitiba, ela avisou que ia. Porque ela curtia na página dele, a página Facebook, dele. A página dele. Aí falava, vou comparecer. Estarei presente. Estarei lá. Ao curtir a página dele, já abria para ele ver toda a vida da pessoa. E aí, ele acreditou que ela ia. Ela não foi, mas a carta veio. Então, essa é uma segunda característica. Ele recebia, tipo, 7 cartas. 4, as pessoas estavam presentes. E 3... eram pessoas que tinham falado, eu vou. Eu vou e não foram. Quer dizer, a pessoa estava lá, 300 pessoas, 300 mães chorando, esperando uma carta consoladora. Aí a carta não vai para nenhuma daquelas mães, mas vai para uma mãe que está em casa vendo o Big Brother. Não faz sentido isso. Então, essa foi a segunda característica. Seria essa daí. Então essa mãe, ela recebeu a carta pelos correios. Ele colocou a carta no correio e ainda mandou para ela. Então, dizendo, recebi aqui. Recebi. Aí o que acontece? Aí eu comecei a entrevistar as pessoas. Aí eu chegava para a pessoa e dizia, você avisou a ele que ia? Não. Olha, Guilherme, as vítimas, né? Eu era uma anônima no meio da multidão. Não tinha como. Mas você não avisou, você disse a alguém que ia para a reunião? Eu não comentei com ninguém. Aí eu fui pesquisar. Aí eu chegava no Facebook da pessoa, quando eu olhava, ela postando lá. Na página dele, eu estarei presente. Porque geralmente são mães, já de uma certa idade, que ainda tem a mente analógica, que acredita que quando você fala, eu não comentei com ninguém, ela acha que não quer comentar com a vizinha, falar. É isso aí. Mas quando ela vai para a internet e ela descreve na internet que vai, ela não está dizendo a um amigo ou uma vizinha, ela está dizendo ao mundo. Ao mundo, é. Que vai estar lá. Então, é dessa forma que ele fazia. Né? Então, aí a gente começou a coletar. Então, vários ex-trabalhadores dele lá, a gente conseguiu resgatar, os ex-trabalhadores começaram a denunciar e ele começou a processar as pessoas. Olha só. Ele entrou contra 2 ex-trabalhadores, processo de 2 ex-trabalhadores. Ele descobriu que eu estava investigando. Né? E aí o que aconteceu? Ele estava viajando para alguns lugares e eu estava alertando as pessoas. O cara tá indo aí. Aí o que as pessoas... Teve uma casa espírita, rapaz, em Recife. Uma casa espírita que está conceituada na Zona Sul de Recife, lá do bairro de Boa Viagem, que ele ia nessa casa espírita. Eu entrei em contato com o presidente do centro espírita para avisar. Mostrei as provas, mostrei tudo, mandei tudo pelo WhatsApp para ele. Mandei tudo pelo WhatsApp. E o cara não acreditou. Foi preciso, depois, uma pessoa muito próxima dele lá, e, enfim, terminou que cancelaram, mas o cara não acreditou. Esse suposto médium entrou com 2 processos contra mim. Um civil e um criminal. Quando
eu fui ver o processo, que eu olho, o presidente da Casa Espírita, que eu mandei tudo para alertar ele, para ajudar ele a não cair no embuste. Ele mandou tudo pro suposto falso médico. E tava tudo lá no processo, para me processar. Ele mandou tudo pro médico, pro falso médico, para me processar. Putz, você avisou o cara, falou, ó, tá acontecendo isso. Isso. Então... ainda teve pior. Deixa eu te contar mais. Teve pior. Eu vou muito a Nova York realizar trabalho, palestras lá, e tinha um indivíduo lá, que também, um rapaz que era meu amigo, às vezes eu ficava lá, ele me ajudava lá quando eu ia, me levava nos lugares e tal. Quando eu descobri o que estava acontecendo, eu mandei um e-mail para ele. Mandei que ele acreditava também. Rapaz, o e-mail que eu mandei, ele estava no processo. As pessoas, os próprios espíritas. Quer dizer, a minha grande barreira para levar a verdade para as pessoas, a minha maior dificuldade que eu tive, não foi os charlatões, não, foram alguns espíritas. Então, mas você não acha que, assim, deixa eu que tô falando, hein? Não é você que tá falando, eu que tô falando. Mas o que me parece é que essas pessoas estavam falando, cara, eu vou ter um ganho junto com esse cara, eu vou ter um ganho financeiro, ou um ganho de... o meu centro espírita vai subir graus aí de percepção, porque esse cara tá aqui dando esse show, então aqui é um lugar bom. Porque se você mostra com todas as letras e todas as provas que o cara utiliza de artifícios de fraude para fazer uma fraude processual, porque o processo está sendo contaminado. A gente fala no processo no sentido, o processo mediúnico está sendo fraudado. E esses caras, se eles entregam o ouro pro bandido, é porque eles iam tirar proveito também. Olha só, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não penso dessa forma. Eu acredito que o que acontece? Eu tive o apoio maciço do movimento espírita. A grande maioria dos espíritas, todos me ajudaram. Que alguns te entregam assim? Porque foi um pequeno número de pessoas da ala mais religiosa. O espiritismo, como eu falei no início, não é religião, muito embora no Brasil isso toma o corpo como religião. Essa ala mais religiosa, mais evangélica, ela costumava dizer assim, não, meu irmão, temos que ter caridade para com o nosso irmão, temos que perdoar. Mas aí veja, aí essa turma, aí eu dizia para eles, irmão, olha, você está confundindo tolerância evangélica com conivência criminosa. É isso aí, para mim é porque, olha, Ricardo, quando um falso advogado é pego se passando por advogado, o que é que o OAB faz? Denuncia, ele vai preso. Quando o falso médico está se passando por médico, o que é que o CRM faz? Denuncia. Mas quando o padre era pego em pedofilia lá atrás, o que é que a Igreja Católica fazia? Ela punia? Não, transferia ele para outra igreja. Então essa ala, umas religiosas do movimento espírita, uma parte dessa ala, ela copiava as igrejas, porque são esses católicos, esses protestantes que vieram de lá, então tem aquele pensamento. Acreditando que... que tem um coitado, que tem que ter compaixão. Não, e também aquela história, sabe do quê? Do corporativismo. Exatamente. Se eu mostro e eu dou vazão que existem pessoas ruins no espiritismo, as pessoas vão acreditar que o espiritismo é fraudulento. Isso é que eu penso. Então, assim, excesso de zelo. Tá? E outra coisa, no espiritismo, na doutrina espírita, não se ganha dinheiro com isso aí. Então, assim, não se cobra nada. Então, assim, o presidente da Casa Espírita não via como ter lucro financeiro. Mas você acha que não tinha nenhum... Que nem, a gente pode falar do cara de Abadia? A gente pode falar o nome dele? Ele não pode, porque ele não era espírita. Ele se dizia católico, o João de Deus. O João de Deus? Ele nunca se disse espírita. E pra você ver como as pessoas... Ele ganhava doações. Ele ganhou muito dinheiro. Ele vendia lá uns beberagens, se eu não me engano. E esse suposto médium, que eu tô contando, inclusive foi matéria... voltando à história desse suposto médium, inclusive foi matéria do Fantástico, porque os ex-trabalhadores denunciaram ele na delegacia de crimes cibernéticos do Rio de Janeiro. Eu vou chegar lá. Então, mas os trabalhadores denunciaram o modus operandi, falando que ele entrava lá no Facebook, fazia pesquisa, ou a gente fazia isso pra ele, e a gente dava depois toda a... Não, eles contaram que eles eram voluntários lá. E tinha gente que conviveu com ele durante 2 anos lá dentro, na cozinha, trabalhando, o outro operava o rádio dele e tal. E o cara tava aí com um número de seguidores enorme no YouTube, faturando bastante. E aí, quando a gente começou a denunciar, ele cancelou o canal do YouTube, tirou todas as psicografias que tinha no YouTube, ele cancelou. E os ex-trabalhadores se juntaram e foram à delegacia de crimes cibernéticos de um estado aqui. E aqui próximo. E o que acontece? Fizeram uma notícia crime.
Que não foi uma queixa-crime, uma notícia-crime. Então, o delegado de crimes cibernéticos passou 6 meses investigando esse suposto médium. 6 meses. No final da investigação, um inquérito com 780 páginas. E mandou para o Ministério Público. Ele foi indiciado por 2 crimes. Estelionato e denunciação caluniosa. Que toda pessoa que descobria o modus operandi, ele na delegacia prestava uma queixa e entrava com ação na justiça. Ele entrou com ação na justiça contra 2 ex-trabalhadores, 3 ex-trabalhadores ou 2. Entrou contra mim. E o que aconteceu? O Fantástico soltou isso aí, a matéria do Fantástico. Foi matéria do Fantástico. Foi matéria do Fantástico isso aí. E o que aconteceu? Depois de algum tempo, a juíza, o juiz, não lembro, analisou o caso e resolveu arquivar. Por quê? Porque alegou que ele não cobrava. Ele não tinha ganhos. Não tinha ganho financeiro, daquilo. Porque ele não cobrava, ele dava as psicografias, o ganho dele não era direto, era um ganho indireto. Ele ganhava doações, ele recebeu muitas doações, recebeu um terreno, recebeu uma casa, recebeu onde ele construiu lá o local dele, e recebeu doações em dinheiro. Muita coisa ele recebia. Então, o ganho dele era indireto. Então, para a justiça, não se caracterizou estelionato. Então, para que fique claro, porque ele disse por aí até hoje que a justiça analisou e viu que ele era autêntico. E as pessoas acreditam nessa narrativa. Acreditam que fala. Mas a justiça nunca avaliou as psicografias. Simplesmente ela arquivou porque entendeu que ele não estava ganhando dinheiro financeiramente. Aí arquivou. Só que o que acontece? Como ele entrou com 2 ações contra mim... Não tinha, que eles falaram que não tinha mérito. Sim. É tipo assim, não adianta, a justiça não tem como decidir aqui porque não há um lesar. Isso. Aí o que aconteceu? O dano foi indireto, o ganho foi indireto. Aí o que aconteceu? Como ele entrou com 2 ações contra mim, a primeira foi uma ação criminal, ele chegou lá na audiência, quando chegou lá para poder... Fez um acordo. Por quê? Porque o que aconteceu? Ele, quando descobriu que eu estava sabendo toda a verdade, ele começou a dizer nas redes sociais que um pesquisador da região das praias do Nordeste, que vive muito bem, ligou para a casa dele, falou com a esposa dele, ameaçou sequestrar ele e espancar ele publicamente, e a esposa estava grávida, e a esposa dele perdeu a criança. Esse pesquisador é um assassino. Ele não citava meu nome, mas se subentendia que ele estava falando de mim. De você. Aí o que aconteceu? Eu não entrei com ação contra ele, nunca entrei com ação contra ele. Eu entrei com 2 pedidos de explicação à justiça, que não é ação. Tanto que ele nem era obrigado a ir. Para ele dizer quem é o assassino do filho dele, para ele apresentar o BO, quem foi a pessoa, para a gente saber quem era esse assassino. Que ele estava falando quem era o assassino, que assassinaram o filho dele com um pesquisador da região das praias do Nordeste, né? Então, assim, se subentendia. Aí o juiz olhou e disse: não foi, o cara mora no outro estado, eu vou incomodar o cara, não tem nenhuma prova que ele tá falando seu nome aqui, não vou chamar ele, não. Então, nunca foi ação, nunca entrei com nenhuma ação contra ele. Mas as 2 ações que ele entrou contra mim, entrou essa criminal, que quando ele chegou lá, aí ele não quis acordo. Aí o juiz olhou para ele e disse: olha, então eu vou trazer a questão do assassinato pra gente, vou colocar aqui também em pauta. Aí ele começou a chorar, ficou desesperado, pediu para fazer o acordo, fez o acordo, chegou pro juiz e disse: posso dar um abraço nele? Aí ele que veio me dar um abraço. Começou a chorar, disse: eu te perdoo. Quer dizer, uma cena típica que você, inclusive, fez uma leitura, uma análise dele, né, desse rapaz, que a gente não sabe. Quem quiser saber tem que procurar todos os vídeos lá. A gente não sabe quem que é, mas eu fiz a análise dele. E chegou a uma conclusão bem interessante, né? Olhou que fez uma análise bem interessante. Mas, enfim, vamos entrar nesses detalhes. E o que aconteceu? E na ação civil, eu mandei todo o dossiê das cartas com as informações das redes sociais, mostrei toda a minha pesquisa, porque a minha pesquisa eu passei 3 anos pesquisando esse rapaz. E a minha pesquisa bateu exatamente com o inquérito policial, com a conclusão da polícia, da delegacia especializada em crimes cibernéticos, né, que é especializada. Então, o juiz olhou, viu minha pesquisa, viu o material que eu mandei, inclusive minhas testemunhas. Quem foram minhas testemunhas? Pessoas que desfrutaram da intimidade dele por mais de 2 anos. Aí a juíza viu e eu ganhei a ação, quer dizer, consegui provar que eu estava falando a verdade. E aí ele recorreu, perdeu de novo. E aí ele entrou contra a Rede Globo, contra o Fantástico. Perdeu de novo, perdeu 3 vezes, já pode pedir música. Pode pedir perdeu música de novo. Perdeu de novo. Entendeu? Como é que ele chama lá pro... mas tem o nome lá do rapaz lá, o... Schmitz. Ele já saiu de lá. Você não assiste Globo, né? Eu não assisto. Eu tô sabendo. Mas enfim, pode pedir música, pode pedir música. Rapaz, e aí o que acontece? Aí ele, durante esse processo,
Foi o que eu fiz. A gente criamos um manifesto. Foi um documento onde nós não citamos o nome dele, nem o nome de nenhum médium, mas foi um manifesto em apoio às vítimas das fraudes, que foram muitas, e a preservação dos médios sérios. Consegui quase 100 assinaturas. Federação Espírita do Japão, Federação Espírita dos Estados Unidos, aliás, ex-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos assinou, Federação da Paraíba, Federação do Ceará, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Associação dos Juristas Espíritas do Ceará, muita gente importante, até um ex-ministro da saúde de um governo passado assinou também um manifesto, que ele também era espírita. Enfim, então conseguimos reunir um número muito grande de lideranças espíritas. Todos assinaram em apoio. Só quem não assinou, eu procurei todas as lideranças espíritas, só quem não assinou foram os palestrantes famosos. Não quiseram se comprometer. Os palestrantes espíritas. Espíritas, os famosos da Movimento Espírita, que não eram, na verdade, alguns deles, que não eram ninguém, não eram pessoas públicas, mas que se tornaram público através do movimento espírita, através das palestras, das redes sociais, ficaram conhecidos, bem conhecidos, se tornaram lideranças espíritas, não quiseram se comprometer. Foram omissos, foram coniventes. E como é que faz para saber se a pessoa realmente está fazendo uma comunicação? Até porque eu acredito que os médiums honestos, eles devem até querer entender o que está acontecendo com eles. Até querer falar, olha, o que é isso que está acontecendo comigo? Existe uma forma de você conseguir fazer um teste voluntário, se a pessoa falar, eu queria me voluntariar para saber se não é vozes da minha cabeça, sim, ou se realmente tem um fundamento aqui com essa conexão. É muito boa essa pergunta, porque essa é a primeira característica que eu consegui encontrar para ter a certeza da autenticidade do médium. O médium está aberto à pesquisa. O médium autêntico, ele quer entender o que se passa com ele. Ele está aberto à pesquisa, tanto que eu levei os médios para a Universidade Federal do Juiz de Fora. Eles toparam a pesquisa, eles estão abertos à pesquisa. O charlatão, ele não topa. Ele faz o seguinte, ele diz que aceita. Não, tudo bem, eu topo. Mas quando chega na hora, ele inventa uma desinteria, inventa algum problema e não vai. Porque ele sabe que se for, vai ser descoberto num ambiente controlado, monitorado, filmado, gravado com pessoas sérias ali. Não tem como ele fraudar. Então, essa é a primeira característica. Teve um deles, teve um outro. A gente falou de um, eu vou falar aqui de vários, pra você ter noção do tamanho da gravidade da situação. Teve um que, esse era o seguinte, esse respondia a 5 inquéritos por estelionato. Eita! E teve 2 mandados de prisão decretados. Quando eu tive em Teresina, no Piauí, uma família, 2 garotas me procuraram. Guilherme, por favor, me ajude. Eu digo, por quê? Porque esse indivíduo, disse o nome do rapaz, ele que é médio, ele tá na minha casa hospedado, porque saiu o mandato de prisão dele. E ele precisa de 70 mil para pagar o advogado. E minha mãe tá querendo receber uma carta dele, do meu pai, que morreu. E ele deu a carta do meu pai. E ele tá lá chorando porque precisa de 70 mil para pagar o advogado. Minha mãe deu 70 mil reais para ele. Nossa. Pra ele pagar o advogado. Vá conversar com minha mãe. Eu conversei com a mãe, não adiantou nada. Rapaz, o cara recebeu o dinheiro. Depois disso, aí conseguiu de graça, porque eles conseguem, né? Eles conseguem poder de persuasão, se tem bom poder de persuasão, conseguem advogado de graça, começam a chorar, conseguem gratuidade, conseguem advogado de graça, enfim. Ele pegou o dinheiro, pegou a namorada e foi pra Europa passear, com 70 mil. Colocou, e um cara mandou as fotos pra mim, eu tinha as fotos dele passeando de gôndola em Veneza, com a namorada. E depois ele foi denunciado pela própria noiva, que separou dele e contou tudo. E esse rapaz, ele ia fazer uma pesquisa em Porto Alegre, uma pesquisadora, a coitada comprou a passagem, comprou tudo, disse a ela que ele não ia. Ela comprou a passagem, ele foi, quando chegou lá, inventou um problema, não foi passeio, foi pra Gramado, conhecer Canela, conhecer Gramado, foi pra lá. E o interessante é que esse rapaz ia muito ao Rio Grande do Sul, para enganar lá, fazer fotografia fraudada lá, coletando das redes sociais. Aí o que aconteceu? Ele cobrava assim, ele pedia dinheiro para ajudar a cesta básica, porque uma das características é o trabalho social. A grande cortina de fumaça do charlatão é o trabalho social.
Porque o médio sério, como o Chico, fazia o trabalho social, o médio sério faz o trabalho social. Geralmente o médio sério faz com o dinheiro dele, com a doação dos direitos autorais dos livros, ele dá. E o charlatão, geralmente, ele pede o dinheiro, diz que é para caridade, faz uma caridade ali e fica com o restante. Ele faz isso. Entendeu? Então, esse rapaz, ele pedia cesta básica, que é o que eles pedem muito hoje. O charlatão é tal da cesta básica, para ajudar. Não, eu preciso de cesta básica, eles pedem isso. Entendi. E aí, esse rapaz foi lá, né, começou a andar Rio Grande do Sul todo para fazer a psicografia fraudada. Aí as pessoas, as lideranças espíritas do Rio Grande do Sul me ligaram. Guilherme, por favor, vem aqui no Rio Grande do Sul fazer umas palestras para ensinar as pessoas a identificar um fenômeno autêntico de uma fraude. Eu fui. Eles mandaram a passagem, fui para Uruguaiana, Santa Maria, aquela região toda. E aí, depois o pessoal ligou, disse, olha, foi muito bom, o pessoal está aprendendo, quer que você venha novamente. Aí um dos dirigentes ligou para mim, um presidente de uma casa espírita, olha, não vai dar para trazer você. Eu digo, por quê? Porque uma senhora ligada à Federação Espírita, não quer que você venha para cá, não. Porque você fala de fraude. Eles não querem, quer dizer... O comparativismo de novo. Rapaz, veja que paradoxo. A Federação, ela não teve força para impedir que um charlatão fosse lá fraudar, alegando porque ele estava fazendo as fraudes em casas que não eram vinculadas à Federação. Mas a Federação conseguiu impedir que um palestrante sério, com um livro publicado, com um trabalho reconhecido, inclusive fora do Brasil, fosse lá para orientar as pessoas, seguindo as orientações de Allan Kardec. Kardec escreve 2 capítulos, Ricardo, só orientando os espíritas como agir diante das fraudes. Kardec chama a fraude no século XIX de nova indústria. Ele manda, na pergunta do Livro dos Espíritos, uma das perguntas que tem lá, uma das orientações de Kardec, ele colocou essa pergunta lá, que é dever de todo espírito espiritualista, quando encontrar um médium fraudando com a boca na botija, é dever desmascarar. Kardec ele colocou essa palavra lá, desmascarar. Ele colocou essa frase lá, que é dever desmascarar. Quer dizer, as pessoas esqueceram. Quer dizer, demonstra falta de conhecimento doutrinário dessas lideranças, não conhece o espiritismo, não conhece. Mas agora, inclusive, tem um pessoal lá trabalhando de forma bem séria na Federação do Rio Grande do Sul. Inclusive, fizeram até uma cartilha orientando os espíritas, né, a não irem atrás de médios de internet. Vinícius Lousada, acho que é o nome de um companheiro espírita lá, fazendo esse trabalho bem interessante. Porque o que tem hoje com rede social, a banalização. Na época de Chico, era Chico mais 2 ou 3 fazendo aquele trabalho. Não tinha mais ninguém no Brasil, não. Era só aquela turma ali. Hoje você vê na internet psicografia online. Tudo isso é fraude, tudo isso é picaretagem. Eu desafio qualquer um desses aí a vir fazer uma psicografia online comigo. Não vem nenhum. Então a gente encontra a psicografia online, você entra na internet e eles pedem dinheiro para fazer. E as pessoas acreditam, porque as pessoas vão, Ricardo, com a dor da perda. Com a dor. A dor da perda. Limpezas espirituais à distância. É. Rapaz, a dor da perda é algo imensurável. É imensurável. Eu tive contato com pais e mães que perderam seus filhos. Rapaz, é algo surreal. Assim, eu chorei com muitos pais, chorei com muitas mães que perderam seus filhos, e filha única, um companheiro nosso, 21 anos, teve um aneurisma, morreu. E ele disse, Guilherme, eu não vivo mais, eu existo. E assim, sempre nas minhas palestras, eu costumava dizer que essa era a dor mais aguda que o ser humano pode sentir. É a dor da mãe, de um pai que perde um filho. É uma coisa assim, surreal. Imensurável, né? Não dá. Engraçado, eu estava fazendo uma palestra no Centro Espírita do Chico Xavier, fundado por Chico, Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, casa do Chico, onde eu fui lançar meu primeiro livro. E eu estava falando isso, que a dor mais aguda que o ser humano pode sentir é a dor de um pai e de uma mãe que entrega seu filho, que perde um filho. Eu falando isso, falando. Quando eu terminei minha palestra, que eu saí, a Célia Diniz, que é quem cuida do acervo do Chico lá no centro do Luiz Gonzaga, inclusive aquele filme As Mães de Chico, conta a história da Célia, que ela perdeu 2 filhos, perdeu 2 filhos, inclusive ela recebeu carta do Chico. Eu falando que a maior dor do mundo era a dor da perda de um filho, que não tinha uma dor maior do que aquela. Quando eu saí, que ela subiu, pegou o microfone e disse, Guilherme, eu vou discordar de você. Aí eu disse, não é possível. Qual é a dor que pode ser a dor maior do que a dor de uma mãe que perde um filho, Ricardo? Aí eu digo, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Ela disse, Guilherme, eu também falava isso. Eu dizia a mesma coisa de você, que é uma dor imensurável, que não tem como superar uma dor de uma mãe. Porque quando os pais vão na frente, a gente já espera, mas quando os filhos vão na frente, a gente deixa de viver, a gente só faz existir.
Eu falando isso, lá no Rio de Janeiro, quando eu terminei de dizer a mesma coisa que você está dizendo, veio uma senhora, olhou para mim e disse: Célia, a minha dor é maior do que a sua. Quero ouvir o que ela vai falar. Ela disse: Célia, você é espírita, recebeu 2 cartas, sabe onde estão seus filhos. Pois eu tinha uma filha. Célia, minha filha, ela é usuária de drogas, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Minha filha única. Eu não sei se minha filha tá viva, não sei se minha filha tá morta, eu não sei se minha filha tá presa. Passando necessidade. Se tá presa em algum lugar, se tá em algum hospital. Há 2 anos que eu procuro minha filha. Foi vendida para tráfico humano. Tráfico humano. Eu não sei se ela tá viva, se ela tá morta. Eu vou dormir, tenho sonhos com minha filha, me acordo toda suada, e olho para a porta na esperança de minha filha entrar por aquela porta. O telefone da minha casa toca, meu celular toca, eu vou atender quando eu vi um número desconhecido, na esperança de ser alguém trazendo informação da minha filha. Célia, você sabe onde estão os seus filhos? Você já recebeu carta do Chico, tudo. Eu não sei onde está minha filha. A Célia disse, ficou tão impactada, que esse Guilherme, depois desse dia, eu nunca mais comecei a dizer que era a maior dor do mundo. E eu parei para refletir, e você parar para pensar, a pessoa que desaparece, um filho desaparecido. Você já teve ocasiões, eu lembro às vezes eu saí com um sobrinho, que eu não tenho filho, mas às vezes saí com um sobrinho e tal, e de repente por uma festa, um parque de diversões, ele se perder, você fica desesperado. Por alguns minutos. Agora imagina essa constância em a vida. Pois é, aí o que aconteceu? Com esse caso, eu me lembrei da história da mãe do Galdino, que a gente passou aqui, a Dona Maria. Aí quando eu estive no Ceará, eu aproveitei essa situação para perguntar a ela. Eu disse, Dona Maria, eu gravei, eu tenho esse vídeo com ela. Eu disse, Dona Maria, me diga uma coisa. A senhora viveu a dor da morte do seu filho e a senhora viveu a dor da separação, do desaparecimento, né? Melhor dizendo. O que é que deu mais para a senhora? A dor da perda do seu filho ou a dor do desaparecimento? Aí eu gravei. Ela olhou para mim, aí deu um sorriso. Ah, Guilherme, quando eu encontrei a ossada do meu filho, eu voltei a viver. A dor do desaparecimento para mim doeu muito mais. Quer dizer, assim, na minha opinião, na minha concepção, eu acho que não dá para você mensurar o que é que dói mais. Acho que cada caso é um caso. Não sei se você viu agora há pouco tempo um pai que teve a filha sequestrada lá pelo Hamas. Sim. E aí, quando confirmam para ele que a filha tá morta, ele festeja. Pois ele fala, yes! Ele falou, porque agora eu sei que ela não tá sofrendo. Pois é. Agora eu sei que ela tá descansando, porque eu não sabia se ela estava sendo violentada, o que estavam fazendo com ela, quanto tempo que ia durar isso com ela, né? O sofrimento que ela estava tendo, né? A incerteza. Agora eu sei que onde ela tá. E é bem isso daí. Pois é. E aí a gente... Sabe que eu acho que o maior problema é eles, além de eles jogarem com a dor, da mentira da conexão, né, com o ente querido, ainda você fica... Se você não dá brecha nenhuma, se você não dá conexão nenhuma para esses charlatões, você ainda se sente a pior pessoa do mundo, porque você não está preparado para receber a mensagem. Então a pessoa vai lá constantemente, vê alguém chorando aqui, vê alguém chorando ali, vê alguém chorando ali, e fala, mas e o meu filho, não vai entrar em contato comigo? E aí sente uma dor pior ainda, porque você não está preparada. E aí a pessoa com aquela vontade, às vezes acaba até soltando algumas informações de forma inconsciente. Tem outras formas de fraudar. A gente falou das fraudas da internet, mas tem também leitura fria, leitura fria, a conversa. Porque tem chega alguém da equipe, como é que é? Como é que não é? Como é que é? Olha, porque eu também fiz isso, aquilo. Nossa, é uma dor tão grande, mas talvez ele esteja com alguém lá. Tinha alguém que ele gostava? Ah, o avô. Qual é o nome do avô? Ah, então meu filho gostava muito da vozinha dele quando fazia isso. Eu descobri um médico que fazia isso. Um falso médico. Que na hora do acolhimento... Porque Chico, ele ficava, se você olhar na internet, você vai ver foto do Chico com uma prancheta assim. Chico, eu colho informações de pessoas que conviveram com Chico, de que ele anotava também o nome, num pedaço de papel, o nome, a data de nascimento, a data de morte do morto. Chico deu muitas cartas sem ter qualquer contato com a pessoa. Mas, via de regra, ele fazia aquele acolhimento, ele anotava alguma coisa. Mas eu descobri que tem alguns indivíduos que, na hora que a pessoa entra para conversar, ele ali começa a perguntar.
Ele vai perguntando, então faz a leitura fria e consegue ali obter informações, a pessoa sem querer vê, e quando vem a carta vem tudo. Vem tudo. Que ele falou ali dentro. E tem até um filme, eu não me lembro exatamente qual que era, acho que era um grande charlatão, alguma coisa assim, ele mandava a gente na frente da cidade. Rapaz, deixa eu te contar essa. Eu já ia esquecendo, foi bom você falar isso. Tem um terceiro indivíduo, um outro, que também está fazendo isso dentro do movimento espírita e está sendo promovido, inclusive, por divulgadores espíritas. Já promoveu, esse divulgador espírita já promoveu esse do Fantástico e agora está promovendo esse outro. Que o que é que ele faz? Ele tem um local, ainda vou dizer o estado, interior de Minas. E ele tem um local lá, na cidade interior, então as pessoas vão para lá. Então são caravanas. Ele põe, eu descobri que ele põe gente dele, ele tem equipe, ele põe gente dentro das caravanas. E mulheres se passando por mães lutadas, vai conversando com a pessoa e vai pescando dentro do local, dentro do auditório, é o dia todo lá dentro, eles ficam lá o dia todo, tem uns que dormem lá, então eles botam pessoas lá dentro e vai coletando informação daquelas pessoas, e as pessoas na sua dor maior, vai contando. Rapaz, se eu lhe contar um caso, a gente tava para desmascarar um desses aí, o que a gente fez? A gente sabia que ele coletava tudo da rede social. Aí eram 4 mães, aqui de São Paulo, a gente combinou com essas mães, olha, vocês vão fechar o Facebook. Entra lá na configuração, vocês fecham tudo. E vocês vão para a reunião. Vamos ver se vai ter como. Vocês vão ver que não vai vir nada. Então elas fecharam o Facebook, combinamos com as coisas, fizemos com o grupo de WhatsApp, fechou. E elas foram para a reunião. Domingo à tarde, de repente, 6 horas o telefone toca. Guilherme, a carta fulaninha recebeu a carta veio, o cara é médio mesmo. Ricardo, eu entrei no Facebook dela. Ela abriu tudo. Tava tudo configurado, fechado de manhã. Ou melhor, um dia antes. Ela abriu tudo. A vontade de receber a carta, ela é tão grande. A vontade de receber a informação do filho que vem o auto-engano. Que vem o auto-engano, que ela prefere receber uma fraude, mesmo que aquilo ali vai consolar. Vai consolar. Porque é na vontade de repente, no meio da fraude, ter alguma coisa que poderia ser verdade. Por isso que eu falo, até vai ter agora a semana, né? Semana Chega de Mentiras, de 23 a 25 de abril, né? Para comemorar aí o mês da mentira, né? 1º de abril, mês da mentira. Eu vou dar um curso grátis. É uma semana, tem no QR Code, as pessoas podem também se cadastrar em nãomintapramim.com.br, mas vai estar no primeiro link fixado e também vai estar aqui nos QR Codes que apareceram durante nesse nosso bate-papo. E eu falo, né? Chega de mentira na sociedade, com os amigos, com os parceiros, na fé, chega de mentira na fé. E eu falo que a pior mentira é mentir para si. Quando a pessoa chega ao ponto de ela mesma começar a mentir para ela. Essa mentira é tão prejudicial, ela é tão quase irreversível, Guilherme. Ricardo, e no caso das cartas, é uma coisa impressionante, porque eu alertei muita gente que recebeu carta, eu alertei. Então quando eu lembro que tinham pessoas que eu ia alertar, mostrava, olha, pegava a carta da pessoa, olha, tá, tudo aqui na internet. A pessoa ficava com ódio de mim, com ódio. E eu fui tão agredido, pra você ter uma ideia. Porque você mostrava fraude. Porque eu mostrava a fraude, a pessoa, não, você tá com inveja, porque ele tinha, o outro lá criava a narrativa, dizendo que eu tava com inveja, que eu tava querendo ganhar dinheiro com os livros dele, inventava mil e uma coisa. O cara investigou a vida toda pra tentar de alguma forma denegrir minha imagem, não conseguiu. E pra você ter uma ideia, eu fui atacado, eu fui agredido por essas pessoas, a ponto de eu ter que mover, fui ameaçado, a ponto de eu ter que mover 6 ações criminais. Eu entrei contra 6 pessoas. Tive que entrar porque eu tava com medo. E essas a pessoa me ameaçando, porque eles eram instigadas pelos falsos médios. Você sabe que a gente fala disso também, nessa semana eu quero falar disso também, o quanto que a gente está perdendo a maior capacidade nata e inerente do ser humano, que é prestar atenção no outro. Então, você às vezes fica com uma falta de foco naquilo que você precisa e acaba ficando com um desejo tão grande que você acaba ficando míope daquilo que está acontecendo. Por mais que esteja na tua cara, você faz questão de não ver. E aí você, de novo, é enganado, traído, ludibriado, você recebe golpe financeiro, golpe religioso, golpe dos gurus. A leitura fria, como eu falo, é importantíssimo você conhecer como é que funciona a leitura fria, porque vão em algum momento usar contra você. O Nicolas do Neuromágico, ele mostra bem legal. Porque fala muito
a leitura fria vão te utilizar, às vezes, numa negociação de venda, vão utilizar para te convencer, no chaveco, o agente abusador vai usar a leitura fria, o golpista vai usar a leitura fria, todo mundo vai usar. E às vezes a pessoa confia, a leitura fria é a linguagem silenciosa. Não, a leitura fria é a fraude. É a fraude. É onde a pessoa, ela joga algumas coisas e também ela vê até sua vestimenta, seu perfume, seu cabelo, onde é que você estuda, onde você trabalha, o que você faz, seus amigos. Ele faz até um apanhado no Facebook mesmo para entender como é que sua cabeça funciona. Então, a Semana Chega de Mentiras é para isso também, para você ficar esperto, para não dar brechas aonde a pessoa pode te pegar. Eu conheci um parapsicólogo mineiro, já falecido, chamado Henrique Rodrigues. Eu aprendi muito com ele. Eu, inclusive, levei ele para Recife no início dos anos 2000, fiz um congresso junto com ele e com o outro parapsicólogo Clóvis Nunes, que também é meu amigo, aprendi muito com ele também. O professor Henrique Rodrigues disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse a mim, Guilherme, prova não convence. Se prova convencesse, médico não fumava. O que convence não é a prova, mas a maturidade psicológica de quem está dentro da prova. Eu ampliei essa concepção. Eu não acho que só seja maturidade psicológica, eu acho que também é o estado psicológico de quem está dentro da prova. Claro. Para quem sabe ler, um ponto pode se tornar uma letra. Qual a utilidade do Google para o analfabeto? Então o que convence não é a prova não convence ninguém. As pessoas acreditam no que elas querem. A prova não convence ninguém. A prova não convence. A gente vê isso até nas análises, né, Rian? Isso, hein? Por mais que você mostre um lado, a pessoa fica brava com você. Eu vi nesse suposto médico que você fez a leitura dele, tem lá uma menina lá, recebi, autêntico. É autêntica. E às vezes você faz análise de casos polêmicos, aí você mostra um lado e mostra outro, a pessoa, não quero saber, não quero... Decepção. Só essa análise eu discordo. Por quê? Porque você mostra para a pessoa, olha, aqui tem coisas importantes a serem vistas. Não quero ver, não quero ver. Passou pano. Eu quero acreditar 100% na minha pessoinha aqui, naquele que eu puxei. Tem mais coisa para apresentar, não? Não, aqui mas não. Eu tenho algumas coisas que eu acho importante a gente colocar. Diga lá. O grande problema é que as pessoas não sabem quem são os médios e mitificam a figura do médium. Quando a gente vai... A doutrina espírita mostra realmente por que a pessoa nasce médium, por que a pessoa é médium. Por quê? Vamos lá. Allan Kardec deixou claro que o médium é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Uma pessoa igual a qualquer outra. Ele deixou isso bem claro. Tanto que na construção do pensamento espírita, da doutrina espírita, Kardec não fica dando ênfase enaltecendo o médium. Você não vê nome de médium na codificação. Kardec nunca deu ênfase ao médium. Mas nós aqui, o próprio movimento espírita, algumas pessoas ficam mitificando, transformando o médium num mito, num semideus. Você vê que eu estou falando dos médios aqui, mas não estou mitificando. São pessoas comuns. Mas nas obras de Chico, nas obras de Emmanuel, é que você vê quem são os médios. Chico deixou bem claro. O médium não é um missionário. Aliás, médium missionário só conheci um, que foi Chico Xavier. O médium, em sua generalidade, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso dos severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Então o médium aprontou, meu amigo. O médium, a sua grande maioria, aprontou. E vem com essa missão, entre aspas, ou essa condição para se doar, para ajudar. Por isso que o médium faz esse trabalho social, não cobra nada. Né? Kardec orienta lá atrás que o médium não deve cobrar nada. Mas também foi ele fala isso, né, por dois motivos. Primeiro, porque o médium ele é apenas um intermediário. Então ele não é a pessoa que... Ele não faz nada, ele apenas está ali como um intermediário. Então não é ele que faz. Então ele não tem que cobrar por uma coisa que ele não faz. Ele é apenas um intermediário. E também porque na época das fraudes, tinha muita fraude, como eu já frisei que ele chama de nova indústria. Então quando ele coloca que o médium espírita não deve cobrar, ele faz com que a turma saia do movimento espírita e vá para o movimento espiritualista, que cobra. Tá? No movimento espiritualista eles podem cobrar. Não estou aqui criticando, não. Inclusive tem muita gente do movimento espiritualista aqui no Brasil fazendo um trabalho sério. Eu conheço aí o Wagner que é um cara que faz a viagem astral. É um trabalho muito sério. Então, muita gente boa no movimento espiritualista. Mas cobra, o pessoal ganha, o pessoal vive realmente da mediunidade. Então, assim, essa é a diferença, né? É uma das diferenças do movimento espírita oficial. O Chico Xavier, muita gente queria psicografar o Chico Xavier, falando que ele deixou uma
um código para saber quando era ele? Quem sabe desse código? Ninguém sabe isso aí, ninguém sabe se é verdade. Se é verdade também. Tem muita gente falando o que o Chico disse, sem a gente ter prova disso, entendeu? Porque se alguém tem esse código, com quem tá esse código? Tá com o filho dele? Ninguém sabe isso aí. Porque ele tinha um filho adotivo, né? Cada um que diz... Tá vivo, né, o filho dele? O filho disse que tem o código, né? Ele disse que tem, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem gente que diz que Chico foi a reencarnação de Kardec. Tem gente que acredita nisso. Aí já começa uma piração. Como eu disse, aí voltando àquele que a gente falou, as pessoas acreditam no que querem. E trazem, e querem botar... É uma questão de crença, né? Querem botar num pedestal. É uma questão de crença, isso aí. E daqui para frente, quais são os seus... continuar desmascarando e promovendo ao mesmo tempo a mediunidade, o espiritismo, mas com consciência, não com fascinação. Na verdade, Ricardo, eu nunca entrei nisso para desmascarar médium. Muito pelo contrário, eu entrei para legitimar a psicografia autêntica como uma prova da sobrevivência à morte do corpo, como do contínuo da vida. Eu entrei para isso, só que durante essa construção eu me deparei com situações... acho que são faces da mesma moeda. Ao mesmo tempo, você vem com a prova de que a coisa realmente existe, é real, e também mostra que tem charlatões. Então, e é legal isso, né? Porque a dualidade, existe, porque às vezes só tem um lado, aquele que, só vou desmascarar, porque tudo é aqui, tudo é mentira, tudo é o ateu indo atrás. É a negação dogmática, né? É o ateu indo atrás e desmascarar tudo, né? E você faz os dois papéis, né? Você fala, olha, tem coisa séria e tem coisa que é de charlatão. Mas eu vou dizer a você, o preço que eu paguei por denunciar foi muito grande. Hoje eu sou mais temido do que querido em muitas casas espíritas. Muita gente não me convida para congresso, nada por conta disso. Não, ele fala de fraude. Pessoal... Rapaz, se eu lhe contar aqui, eu vou contar, mas não vou dizer o nome. Antes da gente denunciar aquele médium do Fantástico, teve uma liderança espírita, um cara conhecido da área da psicologia, que eu fui fazer um trabalho em Londres, fazer um trabalho lá com o Newton em Londres, e quando eu cheguei em Londres, um rapaz que recebeu a gente lá estava com encomenda e queria que eu entregasse a esse rapaz da área da psicologia, que é palestrante, famoso, e ligou para ele para avisar que eu estava lá. Esse rapaz aí tá sugando os médios, esse rapaz, em outras palavras, quase me chamou de charlatão. O rapaz lá me agrediu, eu fui agredido moralmente, até fisicamente. O cara me deu 3 tapas no peito aqui, por conta desse indivíduo, que hoje está muito rico. Esse é o problema. Ficou conhecido, né? Ficou conhecido, não por conta do espiritismo, mas porque se tornou conhecido, né, e se vendeu. Né? Pois esse é o problema, né? Cara, eu acho que o seu trabalho é fantástico. Mais uma vez, o pessoal quer conhecer o Guilherme Velho. Ele tem livros aqui na Amazon. Rapaz, né? eu tenho um livro Vida aqui. Após a Vida. O site, tem o Instagram, tem o YouTube. E eu acho que é um trabalho muito sério, que é o seguinte: se você realmente quer abraçar o espiritismo, eu acho que você tem que saber como se proteger do que não é o espiritismo, do que não é a mediunidade. Mediunidade, né? Exatamente. Tem mais um livro, olha, deixa eu ver. Isso aqui foi o Pedro Camilo, um amigo intelectual baiano, advogado, professor da universidade, hoje está morando em Coimbra, Portugal. Ele fez esse livro, A Fraude, baseado na minha história. A Fraude. Tá parecendo, sabe aquele, parecendo o Amaury Júnior aqui, ele dá, mas não dá, fica aqui, ó lá, você aqui, vou botar. Esse livro ele conta... Pedro Camilo de Figueiredo, A Fraude, romance espírita sobre cartas consoladoras. A história, ele narra praticamente o que eu vivi, isso aí, né? Mas obviamente que não cita os nomes, nada. Mas o livro é bem interessante, também está na editora La Chatre. Você vai encontrar esse livro. Editora La Chatre, para quem quiser. E tem muita gente boa fazendo um trabalho também de pesquisa, tá? Eu vou citar outros pesquisadores também, não só tem eu, não. Tem o Clóvis Nunes, você tem o Paulo Neto, vocês podem encontrar no Facebook, lá ele tem um trabalho no Facebook. Tem o grupo Espiritismo com Kardec no Facebook, com mais de 13 mil pessoas, são só pesquisadores, pessoas sérias. Você tem também o Arthur Azevedo, tem um canal no YouTube também, onde ele denuncia, inclusive o Arthur é bem corajoso, ele põe os nomes mesmo lá, viu? Ele põe os nomes mesmo. Põe o nome da pessoa, ele não quer nem saber.
E também tem outro rapaz também lá do Ceará, também o Rafael, que tem o nome do canal dele no YouTube, é Mesa Girante. Olha só. Mesa Girante. Vocês podem assistir lá e assinar o canal dele, que é muito legal também. Ele denuncia também essa turma que se beneficia aí, que ganha dinheiro com o espiritismo. Ele também denuncia isso aí. Pessoas que estão aí se aproveitando da fé dos outros. Porque eu vou dizer a você, depois de conviver com essas mães, com esses pais enlutados, e você imaginar que alguém está brincando com a dor dessa, meu amigo, você pode esperar qualquer coisa do ser humano. É isso aí. Ô Guilherme, qual que é o sentido da vida? Rapaz, para mim, é me tornar uma pessoa melhor. O espiritismo, o maior benefício da doutrina espírita é você se tornar melhor. É o autoconhecimento, você se conhecer de onde você vem, para onde você vai, e o que é que você está fazendo aqui na Terra. É nossa reforma íntima, nos tornarmos pessoas melhores para nós e para os outros. E qual que é o sentido da morte? A morte, ela não existe. Tudo na vida é um contínuo refazer. Nascer, crescer, atingir a plenitude, entrar em decadência, morrer, mas o morrer é renascer numa outra dimensão, numa outra realidade. Muito bom, a morte cara. Não existe. Não existe a Deus. Como eu terminei o programa da Mauri dizendo o seguinte, eu vou repetir isso aqui no seu programa, que foi bem impactante. E vou mandar um recado para aquelas mães, para aqueles pais que entregaram seus filhos, que perderam seus filhos. Para que eles acreditem que a morte ela não existe. Não existe a Deus. O que existe é apenas um até logo. Muito bom. Sabe o que não tá bom? Por que você não comeu suas frutinhas? Rapaz, você tá com medo de engordar? Acabar, é porque eu falei muito. Você tá com medo de engordar? Não, eu tô magro, rapaz. Sou magro. Você tá... Fazendo o jejum intermitente, treinando todo dia. De 2 horas? Não. Eu faço jejum intermitente de 15 minutos. Mas você só anda... Eu fico 15 minutos sem comer, Você só anda 20 minutos, eu vejo suas lives. Que isso? Eu ando 1 hora. Só anda 20 minutos? Eu ando 1 hora, o papo peripatético? Eu corro... Eu ando 5 quilômetros naquele papo. Eu corro 1 hora todo dia. Mas você já é velho, você já é experiente. Quando você for a Recife, vou marcar pra você correr lá na praia comigo. Vamos. Você avisa mas lá. Aquela que não tem tubarão, não, né? lá onde eu moro não tem, não. Lá tá certo. No meu Instagram eu ponho um monte de foto lá, você fica querendo ir, já pode ir lá. Você mora no CEP bom, né? Recife. Ali é bom, ali é legal. Você mora onde o pessoal vai tirar férias, né? Ali é legal. Na verdade, eu moro em Jaboatão dos Guararapes, que é a região metropolitana, a Praia de Candeias, a melhor praia da região metropolitana lá de Recife. É a única que não tem tubarão, porque é cercada com arrecifes. Você sabe que eu tenho um defeito, né? Quando eu convido, eu vou. Eu já lhe convidei. Eu vou. Inclusive, pra gente ir lá no Ceará conhecer o trabalho do Mednilton Souza. Eu já lhe convidei pra você ir lá. Nós vamos fazer um tour, então, pelo Nordeste já. Só depende de você. Tamo lá, então. Não é?